Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 15. O objeto de conhecimento são processos de criação, práticas de experimentação individuais e coletivas das diferentes linguagens e materialidades artísticas, de maneira a considerar os contextos de produção, circulação e recepção de criações artísticas. Como detalhamento, nós temos a expressão e a comunicação artística por meio de experiências individuais e coletivas, de processos de criação e atuação que envolvam as matrizes estéticas culturais locais. Então, nesta aula, nós vamos conversar bastante sobre processos criativos. Vamos conversar sobre processo criativo? Tá, professora, mas o que é processo criativo? Vamos pensar assim, quando a gente tem uma ideia, eu acho que eu poderia, por exemplo, fazer um bolo. É uma ideia, certo? Até eu chegar no produto finalizado, que é o bolo, eu tenho que passar por um processo, não é verdade? Então, a gente vai conversar sobre como esse processo criativo acontece, as etapas que a gente passa dentro de um processo criativo. E a gente precisa entender que o processo criativo ele existe não só no fazer artístico, mas nas nossas ações cotidianas, de uma forma geral, elas passam por um processo. Então, vamos lá. Os processos criativos são parte natural da transformação de uma ideia em uma ação, uma atividade, ferramenta ou objeto. Por isso, eles estão presentes em todas as áreas de criação, seja nas artes, na publicidade, na engenharia, na programação, entre outros. Ou seja, qualquer área de criação, qualquer área onde eu preciso criar alguma coisa, eu passo por um processo criativo. Né? O processo de tudo na vida a gente tem um processo, né? A gente tem um início, um meio e um fim. Então a gente precisa pensar como fazer. É muito importante a gente respeitar as etapas de cada processo, porque para a gente ter um resultado satisfatório, certo? Então qualquer trabalho de criação, ele envolve um processo criativo. Então a gente vai continuar aprofundando, né, a nossa conversa em processo criativo. Podemos definir os processos criativos como a capacidade de estruturação de um pensamento ou ideia, que tem como objetivo final recorrer à criatividade para executar ou aprimorar uma atividade. Volta lá para a história do bolo. Lembra que a gente conversou ainda agora? Eu tive uma ideia. A ideia é fazer um bolo. Eu preciso estruturar essa ideia, certo? E dentro dessa estruturação dessa minha ideia, eu preciso saber como que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho os ingredientes para fazer o bolo? Eu sei a ordem dos ingredientes para fazer o bolo? E como esse bolo vai ficar no final? São várias etapas que a gente precisa pensar. A gente não pode simplesmente chegar na cozinha e falar, vou fazer um bolo e sair pegando tudo que está na frente, né? Porque a gente precisa organizar o nosso pensamento. O que é que eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de açúcar, eu preciso de ovo, eu preciso de leite. Dependendo da receita, temos vários ingredientes. Eu quero um bolo de chocolate, então vou precisar de um chocolate em pó, de um achocolatado, o que seja. Mas eu tenho que estruturar o meu pensamento para isso. Então, quando eu estruturei, eu idealizei, mas em algum momento eu vou ter que usar a minha criatividade. Por quê? O bolo tem que ter uma cobertura. Tá, como é que eu vou decorar esse bolo? Aí entra a minha criatividade. A forma como você vai decorar esse bolo, os elementos que você vai utilizar para decorar esse bolo. O bolo é de chocolate, mas a cobertura não precisa ser necessariamente de chocolate. A gente pode fazer uma cobertura branca, uma cobertura de coco. Então,
No meu processo, eu utilizo a minha criatividade para direcionar o que eu quero no meu objeto final. Todo fazer passa por esse processo. O caminho entre a ideia e a obra completa, ele pode ser muito mais longo do que a gente costuma pensar. O processo criativo artístico é a busca pela forma como o artista abordará a mensagem que pretende passar para o mundo. Seja a comunicação de um sentimento, um impacto visual, a provocação de questionamentos sobre a realidade, entre outros. Então, olha só, o processo criativo artístico, né, dentro desse espaço da arte, ele busca a forma de como o artista vai conseguir passar a mensagem que ele quer passar. Ele passa por o seu processo criativo. Tá, ele imagina que ele quer fazer uma obra, como a gente já viu várias obras de arte que estão aí expostas pelo mundo, por exemplo, O Grito, de Edvard Munch, uma obra expressionista. Tá, mas para ele chegar naquela obra, ele passou por um processo, ele teve a ideia. Mas como ele vai viabilizar essa ideia? Como ele vai estruturar para passar aquele sentimento que ele queria? Né? O expressionismo ele tinha essa característica de trazer os seus sentimentos. Normalmente era a angústia que a gente tinha quando observava uma obra expressionista. O Grito é uma delas, aquela imagem daquele ser apavorado, né? Quando a gente faz uma leitura dessa obra, a gente mergulha dentro dela, a gente começa a pensar, mas por que ele está assim? Ele parece que ele está assustado, ele está aflito, ele está com medo. Então, o artista ele também pensa nisso. Se ele quer passar essa sensação, essa emoção, ele tem que transferir isso para a sua obra. Então, o que o Edvard Munch fez? Ele utilizou aquelas cores específicas, ele colocou no seu traçado. A gente não consegue identificar se é um homem, se é uma mulher. É um ser ali, a gente percebe pela feição que está tendo um sentimento ali. Então, o artista ele pensou nesse caminho que ele precisava percorrer. Porque se a gente olha uma imagem de uma pessoa sorrindo, por exemplo, a gente vai ter a sensação que o artista queria passar a felicidade ali, né? Então, a nossa relação com a obra de arte, ela está direta ao que o artista quis passar também. Claro, existem as possibilidades de fruição em cima da obra. Quando eu olho aquela obra, eu consigo refletir sobre ela e até pensar em como ela, né, se relaciona com o que eu sinto enquanto pessoa. Mas existe um caminho a ser percorrido até a gente chegar nessa obra finalizada. E a gente vai conversar agora sobre esse caminho, sobre as etapas do processo criativo. A primeira etapa que nós vamos ver é a saturação. Sabe quando você está distraído, escutando música, caminhando na rua e de repente surge uma ideia genial? De tanto trabalhar a ideia, até surgem novas ideias que se somam à ideia original. Essa etapa é muito importante para aprimorar aquilo que você quer comunicar, podendo levar algum tempo até chegar a hora de produzir de fato. Então, a saturação é aquele momento que você tem a ideia, você tem o insight. Você está lá escutando uma música, indo para a escola, e de repente você tem uma ideia. Aí você começa a pensar tanto naquela ideia, tanto que vão surgindo outras ideias. Então, o processo de saturação é aquele processo que você identifica aquela ideia e você precisa amadurecer essa ideia, né? Porque é normal a gente ter o que a gente chama de brainstorm, que é aquela tempestade, né, de ideias. Só que a gente precisa selecionar, digamos assim, de acordo com o seu objetivo final, certo? Então, e é muito importante a gente reconhecer, na verdade, esse momento de saturação. Às vezes você está fazendo uma coisa totalmente mecânica, você está lavando uma louça, você está penteando o cabelo, escovando o dente, e você tem uma ideia. E eu não estou falando de ideias mirabolantes, gente. Eu estou falando de ideias que às vezes são situações, objetos que podem facilitar o seu dia a dia, né? Então, você tem uma ideia, pega essa ideia. Como é que você vai trabalhar nela? Né? Então, a gente passa primeiro pelo momento da saturação. Em seguida vem a produção.
Chegou o momento que você já se sente satisfeito com as referências escolhidas, já pensou muito no assunto. Agora é hora de pôr a mão na massa, ou no lápis, ou na tinta, ou seja lá qual for a linguagem artística escolhida. De repente, a ideia de vocês é fazer uma obra de arte totalmente diferente. Um grande quadro que mostra a entrada da cidade de vocês, ou a fachada da escola. Enfim, uma ideia. E vocês ficaram amadurecendo aquela ideia, pensando qual é o elemento que eu tenho que colocar ali. Tá? É na entrada da escola, o que tem? Tem árvore aqui, tem um banco aqui. Tá? Aí vocês conseguiram saturar essa ideia. Aí vocês vão para o processo de produção dessa ideia. E o mais importante é a gente entender que a gente tem que ter o que na gastronomia se chama de mise en place. O mise en place é quando o cozinheiro ele vai fazer, né, uma receita, ele já deixa tudo o que ele vai precisar ali na frente dele. Ele faz o mise en place dele. Por quê? Senão tu tá aqui fazendo, ai meu Deus, eu tenho que pegar um negócio. Ah, eu estou precisando do açúcar, e o açúcar está lá não sei aonde. Então, no processo de produção, a gente precisa se organizar. Inclusive para esse processo ocorrer de uma forma mais natural, que é isso lá que o cozinheiro ele faz no seu dia a dia, ele já deixa tudo organizado. Já precisa chegar numa lanchonete e falar, eu quero um sanduíche. Aí o cozinheiro, meu Deus, eu não sei onde está o queijo, eu não sei onde está o pão. Não, ele já tem tudo lá organizado, tanto que ele vai, rapidinho ele resolve. Certo? Então, a gente vai para a produção, né? Para a efetivação, para a realização daquela ideia que você teve. E quando a gente está falando de arte, a gente bota a mão no lápis, se você quer fazer uma poesia, se você quer fazer um desenho, se você quer fazer uma pintura, enfim. Seja a forma artística qual for. E a gente tem um terceiro momento, que é o momento da liberação. Você chegou ao resultado esperado e sente que não há mais o que acrescentar à sua obra, pois ela já apresenta a estética desejada e já comunica o pensamento que você elaborou na etapa de saturação. Findado o seu momento com a obra, é hora de liberá-la para o mundo. Então, chegou o momento do mundo conhecer a sua obra de arte. Porque no seu processo de produção, você já conseguiu identificar o que funcionou, o que não funcionou, não é verdade? Então, ali, quando a obra está finalizada, ela está com a estética que você queria, ela está transmitindo aquilo que você desejava desde o início da concepção da ideia, então chegou o momento da liberação. Quando os artistas eles começam a compor uma música, por exemplo, eles passam por esse processo criativo. Ele quer fazer uma música, ele teve uma ideia. Vou fazer uma música sobre um momento tal da minha vida, o momento que eu conheci a minha esposa. O músico está lá, vou fazer uma música sobre isso. Essa foi a ideia dele. E aí ele vai para a produção. Ele começa a colocar ali quais os elementos que ele quer colocar nessa composição musical. Eu quero colocar o local onde a gente se conheceu. Eu quero colocar a situação em que a gente se conheceu. Eu quero colocar como eu sou feliz. E ele vai elencando. E ele vai escrevendo. Aí, durante a sua composição, ele pode identificar que não, essa frase não ficou legal aqui, eu vou trocar aqui. Depois ele vai procurar uma melodia para acompanhar o que ele escreveu. E aí chega o momento de que ele identifica que ela está pronta, que ela pode ser colocada no mundo. Porque a partir do momento que você libera a obra de arte para o mundo, ela deixa de ser sua. Né? Quando a gente fala de que a gente colocou, por exemplo, uma foto numa rede social, já foi, ela não é mais nossa, ela ganhou o mundo, entrou na rede social, ela já começa a se espalhar de uma forma muito rápida. Então, o resultado desse processo criativo, dependendo da plataforma que você usa, claro, ela também é disseminada de uma forma muito rápida. As etapas do processo criativo, elas variam de pessoa para pessoa e da obra que se pretende produzir. Às vezes, esse caminho terá a duração de alguns dias. Outras vezes, pode demorar até mesmo alguns anos. Dizem que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci demorou entre 3 e 4 anos para ficar pronta. Já pensou?
Leonardo da Vinci demorou entre 3 e 4 anos para finalizar uma das obras de arte mais famosas do mundo. Então, o processo criativo, o tempo do processo criativo, ele não pode ser delimitado. É que nem quando a gente está produzindo uma aula. Tem aula que eu consigo fazer em um dia. Nossa, mas tem aula que eu demoro 3, 4, 5 dias e nada da aula sair. Cada projeto final, digamos assim, cada objeto final, ela passa por um processo criativo diferente. De repente, você tem mais familiaridade com determinado tema. De repente, você tem mais recursos sobre aquele tema. De repente, é um tema que você não tem familiaridade, que você precisa estudar sobre aquele tema, você precisa pesquisar sobre aquele tema, que é normalmente o que acontece quando nós estamos elaborando as nossas aulas. Às vezes é um tema que a gente tem mais facilidade, mas é um tema também que a gente precisa estudar, que a gente precisa se aprofundar, né? Então, o processo criativo é diferente em todas as manifestações artísticas e nas produções também de uma forma geral. Com o advento da internet, ficou muito mais fácil buscar referências para trabalhos artísticos. Use palavras e hashtags que se relacionam com o tema que pretende trabalhar. As próprias redes sociais contam com a facilidade de criar pastas para reunir o que for de interesse. Hoje, buscar referências ficou realmente mais fácil. Existem algumas ferramentas como o Pinterest, que é como se fosse um aplicativo, uma área lá da internet, que você pesquisa imagens que referenciam, que te dão instrumentos para aquela tua ideia. De repente, eu quero reformar o meu quarto, mas estou sem ideia. Tu tem um objetivo, que tu queres decorar teu quarto, mas tu precisa procurar, né, inspirações. Vai lá na internet, coloca decoração de quarto, vai aparecer um monte, um mundo de decorações diferentes. Então, com a internet, o processo criativo acabou, né, sendo beneficiado. Isso não quer dizer que vai direcionar, né, no tempo que esse processo criativo leva. Ele vai, muitas vezes, facilitar, né, esse processo criativo. O processo de criação, ele envolve emoções, experiências pessoais, reflexões e toda e qualquer fonte que desperte a imaginação do artista. As inspirações, elas servem como ponto de partida, o início de algo que será cultivado ao longo do processo criativo. Esse processo envolve emoção, viu? Envolve reflexão. Não é só sentar e fazer, a gente tem que refletir, tem que despertar a imaginação. E o processo de criação é algo que ele vai ser cultivado. E agora a gente vai trazer aqui para a nossa sala para vocês terem uma ideia de como é esse processo de cultivo. Olha só, o nosso amiguinho, o que ele está fazendo? Ele está plantando uma semente. A meta dele é qual? Ter uma árvore, certo? E para ele ter essa árvore, ele precisa começar plantando a semente. Só que ele tem que ter muita paciência, porque esse processo ele é lento. Após a inspiração, o artista teve nessa inspiração, o artista embarca em uma jornada de exploração e experimentação. Isso pode envolver pesquisas, coletas de referências, estudos preliminares e rascunhos. Nessa fase, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre o tema, explorar diferentes abordagens e descobrir novas possibilidades. O artista pode mergulhar em livros, visitar exposições, realizar experimentos práticos ou qualquer outra atividade que ajude a expandir sua visão e compreensão. E esse é o momento que o nosso amiguinho vai sofrer mais agora. Porque ele precisa cultivar essa ideia dele. Ele precisa cuidar dessa ideia dele. E o que o artista faz? Por exemplo, os atores, quando eles têm que fazer um papel, ter um personagem, eles fazem o que eles chamam de laboratório. Ele mergulha no mundo desse personagem. Digamos que um ator vai fazer um papel de um médico. Ele não é médico, ele é ator.
Então, ele vai fazer um laboratório desse personagem. Ele vai entrar nesse mundo desse personagem. Ele vai cultivar as informações sobre esse personagem. Ele vai entender como ele se comporta, como ele fala, como ele escreve, como ele lida com as pessoas. Porque o objetivo final dele é atuar como se ele fosse um médico. E como ele quer trazer o melhor produto, ele precisa de todos os recursos para isso. Aqui, como o nosso amiguinho está regando a plantinha dele, ele já plantou lá a semente. E ele sabe que, para ele chegar no objeto final dele, ele tem que cultivar, ele tem que incansavelmente cuidar, regar. O artista ele tem que pesquisar, ele tem que procurar todos os elementos que vão permitir que seu objeto final seja exatamente como ele quer. E é justamente esse processo que é demorado, porque você precisa de todas as informações possíveis, aquelas que você consegue ter acesso, né, para ter um produto que você imaginou, que traga a emoção que você quer passar, que tenha estética, que tenha a forma que você deseja. Conforme o processo criativo vai acontecendo, o artista se vê obrigado a tomar decisões em relação à sua produção, como materiais a serem utilizados. A experimentação continua a ser parte importante no processo. De repente, o músico que está lá escrevendo aquela música, lembra que a gente falou que ele quer escrever? Aí ele pensa em fazer um acompanhamento musical com flauta. O material que ele está usando, não, vou fazer um acompanhamento com flauta. Mas quando ele vai experimentar, porque esse processo de experimentação existe, ele percebe que não ficou legal com a flauta. Aí ele, puxa, não funcionou do jeito que eu queria. Vamos trocar? Bora botar o violão? E assim ele vai experimentando, até ele conseguir aquilo que ele, agora sim, tá do jeito que eu imaginei. Então, conforme a obra de arte se aproxima da conclusão, o artista entra numa fase de revisão e refinamento. É nesse momento que o trabalho é avaliado criticamente. Os ajustes são feitos e detalhes são aprimorados. O artista ele busca a harmonia, o equilíbrio e a coesão na obra, buscando transmitir sua mensagem de forma eficaz e impactante. É normal que o artista seja crítico da sua própria obra, porque ele está buscando ali a conclusão daquela obra, e ele quer que aquela obra seja exatamente do jeito que idealizou. Então, ele começa a ser crítico, esse processo de autocrítica, digamos assim, ele vai criticar aquilo que ele produziu. Será que está realmente do jeito que eu quero? Não, eu acho que eu posso melhorar aqui. Então, esse processo é normal, o artista ele se criticar, procurar, né, ver se realmente está do jeito que ele imaginou. Cada obra concluída alimenta o processo criativo do próximo trabalho, permitindo que o artista cresça, evolua e refine sua expressão artística ao longo do tempo. E aí a gente chega no momento mais esperado, e o nosso amiguinho aqui começou plantando a semente, regando a semente, cuidando da plantinha. Olha só, ele conseguiu a árvore dele. Olha, parabéns. Você teve paciência e conseguiu chegar no resultado. É justamente isso. A gente precisa ter paciência com esse processo, porque o resultado vai ser satisfatório. E agora que ele está olhando a árvore, ele já pode estar pensando, ué, e se eu colocar umas flores aqui? Eu acho, né, que vai ficar legal? Olha aí. Então, de repente, ele colocando as florzinhas já é um outro processo criativo. Porque ele vai ter que escolher qual tipo de flor que eu vou usar, né? Onde que eu vou colocar? Como que eu vou? Então, cada finalização de um processo criativo, ele dá início a um outro processo criativo. Porque você vai tendo ideias diferentes. E no fazer artístico, essas ideias elas ficam mudando de uma forma muito dinâmica. E a gente vai ver uma manifestação artística que ela é repleta desses insights e desses processos criativos, que é a instalação artística. A instalação na arte é um tipo de obra que utiliza o espaço como elemento fundamental.
é uma linguagem relacionada à arte contemporânea e, na maioria das vezes, é montada em espaços de arte, como museus e galerias. Entretanto, pode também ser realizada ao ar livre. A instalação instiga o público em vários sentidos, não apenas o visual. A instalação, o processo de criação da instalação, ele tem um elemento muito importante. Ele pensa em como o espectador vai interagir com aquela obra, de uma forma prática. Porque quando o pintor está lá, como a gente viu que o Da Vinci passou de 3 a 4 anos pintando a Mona Lisa, ele queria ali, sim, trazer uma sensação para aquele que estava observando, apreciando a obra. Mas nós, como espectadores, não agimos diretamente com a Mona Lisa, a gente não interage com a obra. A gente observa, a gente contempla. Na instalação, o espectador ele entra naquele fazer artístico. Então, o artista ele tem que pensar como que esse público vai interagir com essa obra de arte. Então, o processo criativo dele é diferente, porque ele vai inserir aí essa reflexão de como ele vai fazer o público interagir com a obra de arte dele. Então, vamos conhecer as principais características da instalação artística. São trabalhos em grandes formatos, né? As instalações, a gente está vendo até aí uma imagem de uma instalação, porque elas são grandes, justamente para permitir essa interação com o público. Utilização necessariamente do espaço como parte da obra. Dentro de uma instalação, existe sim a relação do espaço como parte da obra, porque a gente vai precisar desse espaço para a interação do público. Essa é a característica essencial. O público precisa interagir com a obra para a instalação artística funcionar. E assim, é um movimento artístico que está sendo muito divulgado porque a pessoa ela tem o prazer de estar interagindo com aquela obra. Ela se sente como se ela estivesse dentro, né, da obra de arte. E outra característica importante é que ela não é colecionável. Não consegue se colecionar instalações, que nem a gente coleciona quadros, por exemplo. Você pega o quadro e vai juntando, vai colecionando. As instalações elas são muito grandes, então a gente não consegue colecionar, né, essas instalações. E uma informação que a gente vem falando desde o início, toda produção envolve um processo criativo. Essa informação é importantíssima. Toda produção envolve um processo criativo, seja ela qual for. Toda produção ela vai passar pelo seu processo criativo. Demos vários exemplos. Falamos do bolo, que nós tá com vontade de comer um bolo, é um processo criativo. Nós falamos do cozinheiro, ele vai fazer o seu processo criativo, ele teve a ideia do que ele quer cozinhar, ele faz o seu mise en place, ele organiza o seu processo para ele chegar no seu produto final. E nós falamos também sobre a aula. Quando um professor ele vai organizar a sua aula, ele passa por um processo criativo. Tá? Qual é o tema da minha aula? Como eu vou passar esse objeto de conhecimento para os meus alunos? Quais atividades vão ser mais prazerosas deles realizarem? E agora a gente vai assistir um vídeo onde alguns professores vão conversar com a gente sobre o seu processo criativo. Bem, o processo criativo ele vai vir de acordo com o objeto de conhecimento e com o conteúdo que eu estou trabalhando. Eu primeiro penso no conteúdo que eu vou ministrar. É muito baseado em livros e alguns sites. Leitura de material teórico a respeito do objeto de conhecimento que foi definido para a aula. Sistematizo esse conteúdo, organizo e a partir dessa sistematização de conteúdo eu vou escolher os recursos que são aqueles instrumentos que eu vou utilizar para deixar a aula um pouco mais didática. Nesta leitura eu começo a ter as ideias que eu vou começar a relacionar para elaborar as mídias e ter então o produto final da minha aula. Geralmente de contextos brasileiros, né? Só que eu tento regionalizar algumas situações para que fique aí mais dentro do contexto do aluno da nossa região. À medida que eu vou estudando o conteúdo, eu vou observando o que eu posso colocar para elaborar, para poder incrementar as aulas
no final para poder ficar mais atrativa para os nossos alunos. Vocês perceberam como cada professor tem um processo criativo? Porque cada um tem o seu direcionamento, cada um tem uma fonte específica, cada um pensa de uma forma diferente. Então, o processo criativo ele é diferente. Cada pessoa tem o seu. E ele é diretamente influenciado pelo objeto, né, que você quer ter ao final desse processo.